Boa noite, a paz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 9, amém? Aqui. Desculpa, 2 Samuel, capítulo 9, amém? Segunda Samuel, capítulo 9. Eu vou ler aqui na minha tradução e você acompanha comigo, amém? Antes, com a sua Bíblia aberta mesmo, eu queria que você se colocasse em pé e eu quero fazer uma oração por você, amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nós estamos aqui na tua casa nesta noite, já rendemos graças ao Senhor por esse período de louvor, ó Deus maravilhoso. Ó Senhor, como já foi falado aqui, o Senhor é bem-vindo neste lugar. E nós pedimos ao Senhor, Espírito Santo, fale aos nossos corações nesta noite. Eu não tenho nada para falar, Senhor. É o Senhor, Espírito Santo. Que os nossos ouvidos estejam bem abertos e atentos à Tua palavra, em nome de Jesus. Levamos cativo agora a nossa mente a Cristo Jesus. E somente os pensamentos que vêm do Senhor é que ocupará, é que governará a nossa mente, o nosso intelecto, em nome de Jesus. Amém. Amém? 2 Samuel 9, eu vou ler aqui e você vai acompanhando, amém? Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então, chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete. E perguntou Davi, e ele respondeu: sim, sou eu, teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade, por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô, Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: devolve ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei Davi, meu senhor, ordenou. Assim, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem, chamado Mica. E todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então, Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Amém? Pode se sentar. Esse texto, ele fala da graça restauradora do Senhor, de Deus. E
eu penso que não há verdade mais importante do que essa, a graça de Deus. Se você e eu estamos aqui hoje, é por causa da graça de Deus na nossa vida. Se nós fomos resgatados e os nossos pecados foram cancelados, se o meu nome, o seu nome está escrito no livro da vida, e nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa, é pela graça. E nós, que fazemos parte da família de Deus, se somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, se somos cidadãos dos céus, é pela graça. Se somos parte do corpo de Cristo, tudo isso é por causa da graça de Deus. A graça de Deus, ao longo da história, ela tem operado milagres tremendos, transformado homens maus, ruins, em santos. Homens bêbados, violentos, homens blasfemos, em homens piedosos. Pessoas sujas, nojentas do pecado, e foram feitas instrumentos poderosos na mão do Senhor. Tudo isso por causa da graça. Foi a graça de Deus que transformou o pior rei de Judá, Manassés, em um homem convertido. Foi a graça de Deus que transformou Saulo de Tarso no maior inimigo do cristianismo e o maior apóstolo. Foi a graça de Deus que transformou a sua vida e a minha vida. Por isso que nós estamos aqui. E esse texto que nós acabamos de ler, ele fala de um pacto. Ele fala de uma aliança que Davi fez com Jonatas. De, ao longo da sua vida, cuidar da família de Jonatas. E depois de 20 anos, mais de 20 anos, esse pacto é relembrado, é lembrado. Essa aliança, ela é trazida à memória. E o que vai acontecer aqui na vida de Mefibosete, eu digo que é uma ilustração da doutrina da graça. Mefibosete, ele nasceu como um príncipe, ele viveu como um pobre fugitivo. Mefibosete era neto de Saul, filho de Jonatas, e ele era membro da família real. Ele nasceu num berço esplêndido, de ouro. Era um menino cercado de riquezas, não lhe faltava nada, mas seu avô, o rei Saul, e o seu pai, Jonatas, morreram em uma batalha. Quando ele tinha 5 anos de idade, e a sua ama, que cuidava dele, ao saber da morte do avô e do pai, ela tenta fugir. Porque naquela época era costume, oriental, quando um rei dominava uma dinastia, e começava outra dinastia, outra família no reinado, era costume que a família que assumisse o governo atual agora, matava todos os descendentes reais, para não haver nenhuma concorrência ao trono. Essa era a cultura, esse era o pano de fundo ali dessa história. E está escrito em 2 Samuel 4:4, que quando essa mulher, essa ama, está fugindo com esse menino, Mefibosete, acontece um acidente. E na hora da fuga, da pressa, acontece aí esse acidente doméstico. O texto diz assim: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés, tinha 5 anos de idade. Chegaram as notícias da morte de Saul e Jonatas, então sua ama o pegou e fugiu. Aconteceu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. O menino cai, e ao cair, ele tem um acidente grave, muito grave, e afeta os seus pés. E o texto diz que ele fica manco, aleijado de ambos os pés. E ele, Mefibosete, nunca se recuperou dessa situação.
Mefibosete significa vergonha destruidora. E aí esse menino agora, ele vai viver cerca de 15, 20 anos, curtindo ali, né, a sua vergonha, a sua dor, os seus conflitos, o seu complexo, escondido, fugindo de todo mundo. E esse é um cenário que eu digo que representa a queda. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, amém? Nós tínhamos plena comunhão com o Senhor. Nos pés, nós ficamos todo deformado. A nossa mente, as nossas emoções, a nossa vontade, o nosso corpo, a nossa alma, não houve qualquer parte da nossa vida que não seja afetada pela queda. E é o que Davi vai fazer com Mefibosete. Isso é uma ilustração da graça de Deus. O Deus a qual remiu e resgatou a mim e a você. É do que Deus faz comigo e com você. A intervenção da graça de Deus na vida de uma pessoa, em sua vida. Aí então um dia Davi perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele, por causa de Jonatas? Presta atenção, que Davi aqui ele faz uma pergunta. Lá atrás, 20 anos atrás, foi feito um pacto entre Davi e Jonas, filho de Saul. Exatamente no momento em que Saul queria matar Davi. E Jonatas, ele entendia que Davi era ungido de Deus. Que Deus já havia rejeitado seu pai Saul. E que Davi haveria de ocupar o trono. E Jonatas também sabia da cultura ocidental. De que quando alguém assumia o governo, se eliminava toda a descendência real da dinastia anterior. E então ele firma uma aliança com Davi. E aí nós vamos ver aí o teor dessa aliança, lá em 1 Samuel 20, do 14 ao 16. Nós encontramos o teor dessa aliança. Diz assim: e se eu então ainda viver, use para comigo a bondade do Senhor, para que eu não morra. Olha o 15. Nem tampouco jamais afaste da minha casa a sua bondade, nem ainda quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. Assim Jonatas fez uma aliança com Davi, que o Senhor vingue os inimigos de Davi. E aí agora, cerca de 20 anos depois, Davi sobe ao trono, Deus abençoa o seu reinado, Davi prospera, Davi expande o seu reino. Davi, ele tem um exército poderoso. Davi, ele anda com Deus. E Davi se lembra do pacto, daquele pacto lá atrás, e faz uma pergunta: será que resta ainda alguém? Presta atenção que não é para eu me vingar, como era o costume da época. Alguém da dinastia anterior, do reinado anterior, da família do rei anterior, para que eu use de bondade. Isso é graça. Quando o costume daquela época era matar, era eliminar com as pessoas. E Davi está buscando alguém para exercer misericórdia, para poupar, para abençoar. E essa palavra que aparece, no verso 1, bondade, é a palavra mais rica do Antigo Testamento para graça.
É a palavra mais usada para graça, porque graça é um dom imerecido. Um favor que você não merece. Você merece o contrário, você merece o juízo. E vem a bondade, vem a misericórdia e vem a salvação. Presta bem atenção, Davi não pergunta: há alguém merecedor? Há alguém qualificado, alguém sábio, para que eu possa usar nos assuntos do governo? Há alguém forte para que eu possa listar no meu exército? Não. A pergunta não é essa. Há alguém. Significa que o desejo de bondade, ele é incondicional, irmãos. Ele é incondicional para ele ser gracioso. E é exatamente isso que é graça. Foi o que Deus fez com você e comigo. Quando Deus pôs seu coração em mim e em você, Deus não nos amou por causa dos nossos méritos, quem nós somos. Deus nos amou apesar de quem nós somos. Deus não amou a mim e a você por aquilo que nós somos, mas apesar de quem nós somos. E isso é graça. Olha a resposta de Ziba. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no pedindo que viesse falar com Davi. E o rei perguntou: você é Ziba? Ele respondeu: sou eu mesmo. Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul para que eu use de bondade de Deus? Para que eu use da bondade de Deus para com ele? E Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Ele está querendo dizer assim: tem. Mas se eu fosse o rei, eu nem olhava para ele. Coitado, é aleijado, coitadinho. Ele não consegue nem andar. Ele é um zero à esquerda. É alguém que ninguém se importa com ele. Ninguém o valoriza. É melhor, rei, o senhor esquecer esse assunto. Mas Davi, longe de se sentir aí desanimado com a resposta, ele entra com outra pergunta no verso 4. E onde está ele? E Ziba respondeu: ele está na casa de Maquir, em Lodebar. A palavra Lodebar significa longe das pastagens, longe dos lugares verdes. Ele está em um lugar seco, em um lugar sem vida, é um deserto. E isso também representa onde eu e você estávamos. Nós estávamos também afastados de Deus, distantes da aliança, da promessa. Nós estávamos perdidos. Nós estávamos em um deserto seco. E nós estávamos também na região da morte. E é nesse lugar, aleijado e doente, da cabeça aos pés, que eu e você estávamos. Não era só os pés, era da cabeça aos pés. Ou Deus nos encontra, ou Deus nos busca, ou Deus vai ao nosso encontro, ou nós iríamos perecer eternamente. Isso é graça. Se você perceber, o verso 5 começa ali o processo da busca de Mefibosete. Aí Davi, então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. E é exatamente isso que aconteceu comigo e com você. Nós estávamos perdidos e fomos achados. Nós estávamos mortos e recebemos vida. Nós estávamos doentes e fomos sarados. Nós estávamos escondidos, cheio de medo, sujo. E Deus nos trouxe para si. Isso é graça. Presta atenção que qual foi a bênção que Mefibosete vai receber de Davi. É interessante que Davi,
ele é representado nas Escrituras como o pai do Messias. O Messias, ele é chamado filho de Davi. E é exatamente essa conexão aqui que nos retrata de forma tão intensa, de forma tão profunda esse texto. O verso 7, ele diz assim: não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você, Mefibosete, todas as terras de Saul, seu pai. E você, Mefibosete, sentará sempre à minha mesa para comer. Você e eu, que somos um pecador, e que o Senhor nos encontrou um dia, e nos encontrou sujo, largados. Imagina diante da presença desse Deus, que é santo, santo e santo. Nós iríamos perecer, nós jamais teríamos condições, de estar na presença daquele que é santo. Santo, a Bíblia diz que ele é santo. Porque se Deus fosse tratar com você e comigo na base do merecimento, nós estaríamos perdidos. E é essa palavra de Davi a Mefibosete. Essa palavra trouxe essa expressão que é graça. Porque a palavra de Deus, ela veio a você. Ela veio a mim. Amém? Você não precisa ter medo, não. Porque eu não vou tratar com você na base da justiça. Eu vou tratar com você na base da bondade, na misericórdia. É o que Davi está dizendo aqui para Mefibosete. Eu usarei de bondade contigo. Em que base? Que base é essa? Que Deus vai usar de misericórdia para você e comigo. O verso 7 diz assim: por causa de Jonatas, seu pai. Por causa do pacto, da aliança. Foi por causa da aliança, do pacto que eles tinham feito. Eu quero te dizer que Deus, ele olha para mim e para você, pecador, pecadora, pecador, como pecadores. Só que Deus olha para nós com misericórdia. Deus não olha para nós porque nós somos bonzinhos, porque nós somos merecedores. Não. É porque Deus fez uma aliança eterna com o seu Filho, Jesus Cristo. E nessa aliança eterna, Deus deu a você e a mim o seu Filho. E é por amor ao seu Filho, por amor à aliança, ao pacto que Deus travou com o seu próprio Filho. É que Ele olha para você e para mim com base nessa aliança. Ele usa de bondade para você e comigo, por causa da aliança que Ele tem com o seu próprio Filho, Jesus Cristo. É nele que nós somos aceitos. É por causa dele que nós somos recebidos. É por causa dele que nós recebemos o amor de Deus. Nós recebemos amor, bondade, em vez de justiça e juízo. Presta atenção que a atitude de Mefibosete também é coerente com a graça de Deus. Olha o verso 8. Então, Mefibosete se inclinou e disse: quem é este seu servo para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Nenhuma pessoa pode ser salva por si mesma. Nenhuma pessoa pode ser salva aproximando-se de Deus de forma arrogante. Ninguém vai chegar lá no céu, dizendo assim: Deus ou Senhor,
né? Que o Senhor teve uma ideia maravilhosa, genial, porque o Senhor me escolheu. Porque eu sou o cara. Eu sou muito bom. Não. Nenhuma pessoa adentrará, né, aos portais do céu assim. A não ser que você reconheça que está entrando lá sem nenhum merecimento pessoal. É graça, é pura graça. A igreja aqui é uma comunidade da graça. É graça de Deus, irmãos. Nós somos uma igreja de pacto. Nós firmamos uma aliança quando nós fizemos a nossa confissão de fé. Nós firmamos um pacto. Quando você que tem filhos, quando seus filhos são batizados. Quando você casou, fez seus votos matrimoniais. É uma aliança. E essa aliança, ela nos segura. Eu li um livro esses dias aí, um determinado autor, e num determinado momento lá ele dizia assim, que muitas vezes o que segura o casamento não é o amor, é a aliança. Tem hora que o amor pode estar com um tanque vazio, ele dizia, né? Mas o casal, ele entende que se eles fizeram uma aliança na presença de Deus, esta aliança sustenta a relação matrimonial na hora da crise. Porque Deus é fiel conosco em cumprir a sua aliança. Porque é por amor ao seu filho que ele aliançou. Amém? Ele aliançou em cumprir. Louvado seja Deus. Ele tem comunhão com o rei. Ele tem herança do rei. Ele saiu de Lodebar, da região da desolação. E as suas terras foram restituídas. Sua provisão foi ininterrupta. A dignidade dele foi restaurada. Ele tem o nome do Pai. A natureza do Pai. Ele tem a herança do Pai aqui. E quem vive no reino da graça também enfrenta oposição do inimigo. Eu e você que somos crentes, né? Nós temos lutas. Nós temos batalhas. Às vezes nos acusando falsamente. Como acusou Jó. Não foi? Porventura, Jó inutilmente serve a Deus? Ele é um interesseiro, ninguém serve a Deus honestamente. Ele está atrás de dinheiro, ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro. Ninguém ama mais a Deus do que a família. Agora, quando você cuida da sua piedade, Deus cuida da sua reputação. Nem sempre você vai conseguir ir atrás de todas as críticas, de todas as coisas que falam, que fazem contra você, para desfazê-las, para destruí-las, para repor, falar a verdade, para restabelecer a verdade. Então, a única coisa que você e eu precisamos fazer é viver de maneira coerente. Viver de maneira honesta, na luz. Porque quando eu e você vivemos na luz e na verdade, toda mentira tramada contra a sua vida cai por terra. Você vai ver aqui no capítulo 19 que toda essa mentira, ela cai por terra. Agora o cenário é outro, é o seguinte: essa batalha que está de Absalão contra seu pai Davi, Absalão morre, Davi retorna para Jerusalém, retoma o trono, e aí nós vamos ver aqui o encontro de Davi com Mefibosete. Olha isso. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei. E não tinha lavado os pés, nem tinha feito a barba, nem tinha lavado as suas vestes, desde o dia em que o rei tinha saído.
até ao dia em que o rei voltou em paz. E sucedeu que, vindo ele a Jerusalém, encontrar-se com o rei, disse-lhe o rei: por que não foste comigo, Mefibosete? E ele respondeu: ó meu senhor, ó rei, o meu servo me enganou, porque o teu servo dizia: albaldariei um jumento, e nele montarei, e irei com ele, pois o teu servo é coxo. Aí, falsamente, ele me acusou diante do rei, meu senhor. Porém, o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Olha só, irmãos. Faze, pois, o que parecer bem aos teus olhos. Quando nós levamos Deus a sério, quando nós temos um relacionamento com Deus, Deus restabelece a verdade. E Deus honra você. Quando você cuida da sua piedade, Deus cuida da sua reputação. Mefibosete vai mostrar para Davi um fato muito interessante, que ele não está mais interessado nos bens do rei, mas ele está interessado na comunhão com o rei. 2 Samuel 19, o 29 e o 30. E disse-lhe o rei: por que ainda mais fala dos teus negócios? Já disse eu, tu e Ziba reparte as terras. Aí o verso 30. E disse Mefibosete ao rei: tome ele também tudo, pois já veio o rei, meu senhor, e em paz está a sua casa. Sabe o que significa isso? Ele está dizendo assim para Davi: as terras, Davi, por mim, fica tudo com Ziba. Nada disso me interessa. O que me interessa é eu estou na presença do rei. Que eu tenha a confiança do rei. Que eu tenha a comunhão com o rei. Que eu estou aqui na casa do rei. Mais importa do que todas essas coisas é a tua presença comigo. E o que significa isso? Que quando eu e você experimentamos a graça de Deus, bens materiais, saúde, se tornam, irmãos, coisas menos importantes. Porque o que é mais importante é a comunhão com Deus. A maior dádiva não é a bênção. Porque nós, às vezes, vamos atrás da bênção. Nós queremos a bênção. A maior dádiva é o abençoador. Maior privilégio que ele recebe do rei é a própria comunhão com o rei. E isso é graça. Mefibosete, no final, ele foi poupado da morte e do juízo. Por causa da aliança. Por causa do pacto. Você vai ver isso lá no capítulo 21. Aconteceu aqui um fato interessante no reinado de Davi. Um juízo de Deus, de uma fome que assolou a terra. 3 anos de fome. Irmãos, eu fico pensando, por exemplo, as regiões do Nordeste, que vivem um grande período de seca. Nós aqui também já passamos por isso, estamos passando, precisamos economizar água. Se não chover, a cidade vira um colapso. Agora imagina uma região como aquela, que já é árida, 3 anos sem chuva, 3 anos de fome, morte, a morte assolando. E quando Davi quer saber o que está acontecendo, a revelação do seguinte: Saul quebrou uma aliança. Saul quebrou uma aliança feita lá atrás, há mais de 300 anos. Na época de Josué, lá com os gibeonitas. E a maldição de Deus está caindo sobre o povo agora. Porque essa aliança, esse pacto foi quebrado por Saul.
Agora presta atenção que Deus, Ele leva a sério uma aliança feita. Ainda que quando a aliança foi feita, 300 e tantos anos antes, Josué, ele não estava entendendo bem a aliança que ele estava fazendo. A aliança foi quebrada 300 anos depois. E o que aconteceu? O juízo de Deus chegou. E agora, para resolver o problema, 7 membros da família de Saul precisavam ser mortos. E na hora da morte, Mefibosete foi poupado. Sabe por quê? Por causa da aliança. Por causa do pacto. Olha lá, 2 Samuel 21:7. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor, que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. No dia do juízo, sabe por que você e eu vamos ser poupados? Porque Deus vai se lembrar da aliança que Ele fez com o seu Filho, Jesus Cristo. E porque você um dia se arrependeu, creu em Jesus Cristo, você e eu entramos então dentro dessa aliança. Você e eu também vamos ser poupados no dia do juízo, porque Deus é fiel à sua aliança. Deus, Ele não quebra a sua aliança. Você será poupado. Eu serei poupada. E nós entraremos no gozo do Senhor por causa desta aliança. Isso é graça, irmãos. Isso é graça sobre as nossas vidas. Eu não sei você que está aqui hoje, se você já experimentou essa graça na sua vida. Não sei. Você já foi arrancado dessa terra árida, de Lodebar? Já experimentou isso na sua vida? Você já saiu do esconderijo, escondido do pecado, da morte? Será que você realmente tem se deleitado em viver na casa do rei, ao redor da mesa do rei, com os demais filhos do rei? Você tem prazer nele? Ele realmente é a alegria da sua vida? Ou você ainda está brigando por coisas? Está indo tomar satisfação? Está nervosinho? E colocando em segundo plano a sua comunhão com o rei? Você tem realmente vivido de modo digno de Deus? A ponto de, quando o inimigo te ataca, quando você é atacado pelo inimigo, o inimigo fica envergonhado a seu respeito? Porque você vive na luz? Ou é o contrário? Hoje, você gostaria de experimentar esse milagre de Deus, da graça de Deus na sua vida? É um convite para mim e para você. Que esse texto está querendo dizer, que ele está nos ensinando, é que Davi está pagando uma dívida com o passado. Davi se lembrou da bondade de Jonatas com ele, lá atrás. E agora Davi, ele quer expressar essa bondade com alguém da casa de Jonatas, aqui na terra. Você se lembra de alguém lá no passado, que a gente esquece, Tem gente que esquece, que ajudou você, que um dia estendeu a mão para você, tirou você de um sufoco. Você lembra quem foi essa pessoa? Ou quais foram essas pessoas? A gratidão, ela é algo muito importante, irmãos.
Só alguém grato faz isso. Davi buscou uma maneira de retribuir ao seu amigo. Quem foi que estendeu a mão? Que socorreu você um dia? E agora, o que você vai fazer para retribuir essa pessoa? O que você pode fazer? O que você vai fazer? Lembra? Alguém da sua casa, da sua parentela, ou alguma outra pessoa. Hoje você tem uma dívida, faça alguma coisa. Davi pagou a dívida que ele tinha com o passado, através de uma provisão para o futuro. É tremendo isso, irmãos. A minha oração, esses dias todos, foi para que Deus nos ajude a realmente sermos canais da graça dEle. Que Deus nos ajude a sermos não apenas como espectadores, né, da graça, mas que Ele nos ajude a ser realmente canal da sua graça. Em nome de Jesus. Amém? Quero que você se coloque em pé. Em nome de Jesus. O Senhor está aqui nesta noite. E Ele também quer fazer uma aliança comigo e com você. Talvez a sua aliança foi quebrada. Mas Ele está aqui nesta noite para restaurar esta aliança, este pacto. O Senhor Jesus nunca virou as costas para você. Ele nunca tirou as suas mãos sobre você. A boa mão de Deus sempre esteve e está estendida sobre a sua vida. Foi você que saiu debaixo das mãos do rei. Não foi ele que tirou. Foi você que escolheu sair debaixo da poderosa mão do Senhor. E Ele está aqui nesta noite. Quer restaurar esta aliança com você. Eu não sei a situação da sua vida, mas o Espírito Santo de Deus sabe que essa aliança precisa ser restaurada. Hoje você tem essa oportunidade. Porque amanhã, daqui a pouco, quando terminar o culto, nós não sabemos o que vai acontecer conosco. Se nós vamos estar vivos ainda daqui a 5 minutos. Se nós vamos acordar vivos amanhã. Se nós vamos conseguir deitar e dormir essa noite, se não morrermos antes. Aproveite a oportunidade que o Senhor está nos dando nesta noite. Restaure essa aliança, esse pacto que foi feito com você, através de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Feche os seus olhos, em nome de Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus. Pai, aplica em nós esta palavra, Senhor. Estes princípios da Tua palavra no nosso coração. Ajuda-nos a entender, Senhor, a compreender a riqueza da Sua graça. Ajuda-nos a deleitarmos na Tua graça, Senhor, e a vivermos a comunhão com o Deus de toda a graça. Ah, Senhor, ajuda-nos a expressar a nossa vida. Oh, Deus, essa maravilhosa graça, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, nesta noite. Tem misericórdia de nós, Senhor. Oh, Deus, assim como foi restaurada a graça, Senhor, na vida de Mefibosete, faça nas nossas vidas nesta noite. O Senhor nos tirou da escuridão. O Senhor nos tirou do lamaçal. O Senhor nos tirou dessa terra árida, suja.
Oh, e trouxe-nos para uma terra limpa, que mana leite e mel. Ai, que nesta noite nós possamos ser convencidos, Espírito Santo, pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém.